Bom dia, meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui de segunda-feira agora e quero dar boas-vindas a vocês e hoje nós vamos retomar os nossos estudos. Nós vimos no bimestre passado a apostila 1, né? Começamos ali com as questões de variação linguística, com a acentuação gráfica, ortografia e estrutura e formação das palavras. No final, ficou um pouco em aberto a questão das 10 classes gramaticais. Porém, não houve muito problema, porque cada classe gramatical ficou para ser trabalhada com cada grupo das turmas de vocês. Então, teoricamente, nós vimos também esse último capítulo, porém, vocês apenas enviaram esses trabalhos, eles foram processados, tiveram nota, tudo. Nós vamos retomar isso nas semanas subsequentes. Tudo que foi trabalhado ali no primeiro bimestre vai ser retomado no tempo oportuno. Hoje eu vou focar na página 10, da página 10 a 25, tem 15 páginas da unidade 1 da apostila 2. Da página 10 a página 25. Então, eu queria que vocês acompanhassem, se não agora, depois, com a apostila de vocês. Vamos pegar aqui a apostila de vocês. Deixa eu ver se é isso mesmo. Na página 10 da apostila 2, unidade 1, vocês têm aí essa apostila mesmo. Tem a parte que nós vamos ver de 3 primeiras classes gramaticais. Tá? Então, são 10 classes gramaticais. Nós vamos começar vendo 3, substantivo, artigo e adjetivo. Tá? Essas 3, elas compunham lá as 10 da última unidade da apostila do primeiro bimestre, que foi a que não deu tempo de a gente ver. Eu fiquei uma semana afastado por problemas de saúde e depois a gente já interrompeu ali as aulas presenciais, estão voltando agora. Então, no tempo oportuno, nós vamos retomar. E esses 3 capítulos já são, de uma certa forma, retomada do que ficou no final ali do bimestre passado. Então, não perdemos nada com isso. Morfologia. Então, essas 10 classes gramaticais são componentes da morfologia, porque eu tenho depois ainda a classificação sintática, que nós vamos ver, e ainda a consequência dessa morfologia e dessa sintaxe é a semântica, que é o sentido que isso produz num enunciado. Bom, a primeira que a gente vai ver aqui é o substantivo. Substantivos são os nomes, né? Quem vai acompanhar depois lá na apostila vai ver o substantivo, que é a classe que dá o nome a tudo, tanto a ser, quanto a ações, e a pensamento, a ideias e tal. Né? Nós vamos ver, então, todos os tipos de substantivos aqui. Né? O substantivo pode ter masculino, feminino, plural, singular. Nós temos o gênero, então, do substantivo. Como eu falei, masculino e feminino, isto é o gênero do substantivo. Obviamente, o masculino termina em O e o feminino termina em A. São os substantivos chamados biformes. A gente sabe isso pelo que vocês viram no primeiro ano, aquilo que a gente chama de desinências. Né? Nós temos as desinências de gênero, então masculino e feminino, nós caracterizamos pela terminação com o O ou com o A. Então, o que são desinências? A gente já viu, existem desinências nominais, que são esses que nós vemos no caso do substantivo, porque existem as desinências verbais, que são as marcações de modo e tempo do verbo ou
do número e da pessoa do verbo. Voltando a substantivos, esses que a gente viu lá que tem o O para masculino e o A para feminino são chamados de biformes. Por quê? Tem duas formas, menino, menina. Né? Os outros são os uniformes, quer dizer, eles têm a forma única. Quando ele tem uma forma única, ele pode ser comum de dois gêneros, então é um substantivo só que indica masculino e feminino. Qual é a diferença? Como que eu sei que o gerente é ele ou que a gerente é ela? Eu vou dizer minha gerente, meu gerente. Jovem é o jovem, quando eu estou me referindo a algum garoto aí do sexo masculino, ou a jovem, né? Pianista e etc. Esses são comuns de dois gêneros. Agora, existe um substantivo que é sobrecomum. O que é sobrecomum? Ele se sobrepõe, inclusive, ao uso do artigo. Se no comum de dois gêneros eu sei que o jovem se refere ao rapaz e a jovem à moça, no caso, por exemplo, de criança, eu não tenho como falar criança, a não ser que eu atribua um sentido figurado à palavra. Então, você está lá com 40 anos, soltando pipa, fazendo piadinha sem graça, não sei o quê, você classifica esse adulto com uma mentalidade de criança. Está falando, o crianção lá, né? Ele é um criança. Mas aqui não, a palavra criança, ela é sobrecomum. Criança é tanto o menino quanto a menina. Então, você não vai falar o criança para um menino, você vai falar uma criança. Eu estou com uma criança aqui, seja ela do sexo masculino ou feminino. Tá? Assim também para pessoa, para indivíduo. Então, eles são classificados como sobrecomum. Então, indivíduo é sempre o indivíduo, não tem a indivíduo. Então, inclusive, o artigo vai estar acompanhando esse substantivo, porque ele é sobrecomum. E tem o epiceno, né? Epiceno refere-se a bichinhos. Vocês viram que os exemplos que eu dei até agora foram para seres humanos, tanto lá o comum de dois gêneros, né? Pianista, gerente e tal, quanto o sobrecomum, que eu falei de vítima, criança, pessoa, indivíduo. No caso do epiceno, não. Aí tem crocodilo, tem girafa, onça, jacaré. São aqueles bichinhos que não têm a correspondência que o substantivo biforme teria. Por exemplo, cavalo, égua, né? Leão, leoa. Eles têm os equivalentes no masculino e feminino. Agora, tatu, não tem tatua. Né? É tatu macho, tatu fêmea. Jacaré, não tem jacaroa. É jacaré macho, jacaré fêmea. Esses substantivos são chamados de epicenos. Nome feio, mas é o que tem aí para o bichinho. Bom, existe um gênero que chama gênero vacilante. É bem esse sentido mesmo, porque você fica vacilando, às vezes, quando você quer classificar. Tem gente que fala, nossa, fiquei com uma dó dele. Não é a dó, é o dó. Né? Eu tive dó, é masculino. Mas a gente ouve o cara falando. Champanha. Todo mundo tem dúvida, é o champanha ou é a champanha, ou champanhe. Né? É o, porque champanha é um tipo de vinho. Fica subentendido aí a palavra vinho. Então eu não falo a vinho, eu falo o vinho. E esse vinho é champanhe, né? Ou champanha. Né? Outras aí, no caso de eclipse, né? No caso de eclipse, é o eclipse. Agora, no caso de elipse, na matemática, ou na figura de linguagem de português, é a elipse. Então, não tem o elipse nem a eclipse. Só que é por isso que eles chamam vacilante, porque são palavras que normalmente geram dúvidas. Tem lá, por exemplo, cal, né? Alface. Ah, comi o alface. Não, é a alface. Né? Então, tem alguns casos aqui. A entorse, que é de torção, né? A libido, e esses casos aí em que as pessoas têm dúvidas. Também tem as palavras diabetes,
e a palavra personagem. Personagem era para ser sempre a personagem, mas hoje já se fala o personagem, então aí são palavras que perderam essa caracterização, e diabetes também. Você não fala diabetes, você fala diabetes, mas ninguém mais sabe se é a diabetes ou o diabetes. Então ficou comum. Agora, há palavras que, se mudar, né, o artigo que está antes dela muda o sentido. A gente vê bastante isso no caso do grama, né? Você vai lá no mercado, você vê na fila, o cara fala, dá 200 gramas de tal coisa. Se a pessoa estiver atendendo, levar ao pé da letra, ele não vai entender como uma parte do quilograma, né? E existe o grama, que é uma medida de massa, tá aqui, ó, e a grama, que é o matinho, a relva, né? Então, não sabe falar 500 gramas, falar meio quilo, vai falar 500 gramas, né? Tem outros casos, a coma, o coma, o exemplo da criança que eu falei, o criança, pessoa infantil, e a criança, que é o sentido conhecido. Moral, né? O moral da turma é o estado de espírito, o ânimo da pessoa. E a moral, que é a relação aí dos costumes e etc. Muito bem. Aí temos o número do substantivo, então, tá? O que é número em língua portuguesa? Número é singular e plural, tá? Existem alguns casos, eu vou falar só algumas regras aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, eu não posso passar de 8 minutos. Palavras terminadas em ditongo. Então, tem vogal ou em ditongo, né? Que nem troféu, não é troféis, troféus. Degrau, tem gente que fala degraus, é degraus, né? E os outros é só acrescentar o S. No caso da terminação em ão, normalmente há uma variação, né? Por exemplo, às vezes até o acréscimo só do S, que nem cidadão, né? A gente vê aí, teve gente que fala, estou falando cidadãos, não é, cidadãos, é só acrescentar o S. É que como a palavra termina em ão, a pessoa acha que já vai variar em todas, e não é o caso. Nem leão, você não vai falar leões, né? Então, eu tenho alguns casos, ó, balão, balões, dramalhão, dramalhões. Né? Tabelião não é, tabeliões, é tabeliães. Então, alemão, alemões, não, é alemães. Então, eu tenho que conhecer um pouquinho as palavras para saber em que caso é ãos, ões, ães, tá? Lógico que em algumas situações, né, para brincar aqui com a situação, eu tenho algumas dúvidas, e aí você vai ter que apelar um pouco para a memória, para saber se você memorizou certinho. Outras observações aqui, eu vou pedir para vocês depois lerem com mais cuidado. No caso da palavra ancião, ó, só para citar um exemplo, eu tenho as 3 possibilidades para o plural de ancião. Tá? Ou eu falo anciões, que é o mais comum, mas eu também posso falar anciães, ou inclusive acrescentar só o S, anciãos. Fica a critério aí da escolha, tal, da sonoridade, né? Palavras que terminam em R ou Z. Esse R e esse Z normalmente trazem, né, para o início, aliás, para o final, né, para o início do sufixo, aí no caso, um E, que é a vogal de ligação. Então, por exemplo, se a palavra for paroxítono, eu tenho mártir. Eu não vou falar mártires, eu tenho que falar mártires. Gravidez, gravidez tem plural. Gravidezes, tá? Hambúrguer, hambúrgueres, e por aí vai. Plural de algumas palavras que terminam em R, em que há o destaque, né, o deslocamento da sílaba tônica. Por exemplo, plural de caráter, muita gente se enrola, é caracteres. Então, inclusive, muda a sílaba tônica. Palavras terminadas em N são mais raras, né? No caso de hífen, pode ser hífens ou hífenes.
palavras terminadas em AL, OL, EL ou UL. Tá? Eu troco esse L por IS. Anel, anéis. Foge a regra a palavra go. Eu já falei para vocês em algum momento na aula, se eu fosse seguir a regra que a gente tem, por exemplo, animal, animais. Go era para ser góis, ou como se diz em Portugal, golos. Né? Mas como o plural de go em inglês é goal, né? G-O-A-L, e em inglês só se acrescenta o S, e tudo que se refere a futebol praticamente é em inglês, né? Corner, que é escanteio, back, que é o zagueiro, o próprio chute, que é o C-H-O-T, a gente colocou aqui como chute, né? O pontapé. A palavra gol, plural é gols, só acrescenta um S. Isso não existe em língua portuguesa, mas já é popularizado. A plural de mel, meles, né? Mas é méis. O real, antes, na moeda lá do tempo do meu pai, se falava o plural réis. Eu tenho R$1, eu tenho 10 réis. Hoje é o real, só que não é o mesmo daquela época, e o plural de real é reais. Só como curiosidade. Bom, daí tem a palavra que termina em il, aí depende. Se ela for oxítona, né, ela tem um plural. Se ela for paroxítona, tem outro. No caso da oxítona, eu tenho funil, a sílaba tônica é nil, então eu não vou falar funéis, que eu falei lá em cima. É funis. Eu só tiro o L e acrescento um S. Tá? Por exemplo, fusível já é fusíveis, não fusíveis. Outra observação, no caso das paroxítonas ou das proparoxítonas, eu tenho palavras que ficam invariáveis. Por exemplo, lápis. O plural de lápis, eu vou saber apenas pelo artigo que vai estar antes. O lápis, os lápis. Ônibus, o ônibus, os ônibus. E a própria palavra X, não tem x's, né? Você está fazendo uma equação lá, tem o x ao quadrado e tem o x sozinho, você vai ver o valor dos dois x's. Não, o valor dos dois x. E cais também, que parece que está sempre no plural. É um lugar lá do pier, né? Fica na beira do mar, na praia, por exemplo. Você vai ao cais. É ao cais. Bom, a palavra terminada em X, eu tenho uma regra. São invariáveis. Xerox ou xerox é o xerox, os xerox. Tórax, os tórax. E alguns empréstimos aí, empréstimo quer dizer que a palavra vem de outra língua e continua na outra língua. Por exemplo, você tem lá na universidade o campus, né? Campus é do latim. Campus, apesar de terminar em S, us, ele marca o singular. Se eu for falar que tem dois, eu não vou falar dois campus, que já está em S. O plural do latim é em I. Então é campi. Por isso que, por exemplo, Ferrari, né? Não tem Ferrari? Ferrari é italiano, que vem diretamente do latim. Ele está no plural, porque a palavra Ferrari vem de Ferrarus. Essa informação deve ter sido legal. O plural de substantivos compostos, né? Se não tiver hífen, eu aglutinei ali, né? Eu apenas juntei as duas palavras, nem sempre é aglutinação, às vezes é justaposição. No caso aqui de passatempo, fica só o plural como se fosse um substantivo simples. Se tiver hífen, eu posso pluralizar os dois elementos. Por exemplo, segunda-feira, né? Vão os dois para o plural, segundas-feiras. Essas observações eu vou pedir para vocês lerem com calma, porque não vai dar tempo. A minha aula aqui vai ficar muito longa. Se, por exemplo, não varia de verbo, no caso de verbos, né? Tem várias observações aqui para fazer o plural. No caso de passarinho, ó, bem-te-vi, o plural é bem-te-vis, não vai falar bens-tes-vis, vai tudo, né? E há palavras em que vão os dois para o plural, piscas, piscas.
Então, tem algumas observações para isso. Você vai ver, no caso do infinitivo, quer, apesar de ser verbo, como agora é nome de alguma coisa, ele tem o hífen, então é bem nequeres. Porque o verbo plural do quer vai ser querem. Então, aqui, como eu estou tratando de substantivo, há essas observações aí. Tá? Guarda-roupa, aqui embaixo, ó. Eu tenho plural guarda-roupas, porque agora sim eu considero o verbo. Esse guarda aí é de guardar. Então, eu guardo a roupa no lugar, eu tenho guarda-roupas. Vejam o guarda noturno. Guarda noturno, esse guarda já não é muito no sentido original de guardar. Guardar, substantivo. Né? Guarda. Então, são guardas noturnos. Aqui, ó. A palavra guarda pode ser substantivo e pode ser verbo. Tá? Depende do sentido. No caso de guarda noturno, ele é substantivo. No caso de guarda-roupa, ele é verbo. Bom, outro item aqui são quando eu tenho 3 elementos. No caso, o terceiro elemento aí é o que liga, né? A preposição, às vezes. A preposição serve mais ou menos como um bloqueio. Então, eu coloco o plural na primeira palavra e eu não continuo o plural na segunda. No caso de pé de moleque. Então, eu vou colocar no plural apenas o primeiro elemento. Tem outra observação aí, no caso de sem vergonha, não tem plural. Tá? É os sem vergonha. Igual sem terra. Os sem terra. Né? Aqui. Esse é o caso, então, do número do substantivo. Agora, eles aumentam também e eles diminuem. Então, eu tenho o grau do substantivo. Grau é gradação, né? Maior, menor e tal. Então, os substantivos têm aumentativo, tem diminutivo. Quando eu mantenho a palavra na forma normal dela e coloco muito ou pouco, né? Eu tenho um aumento aí, né? No caso do aumentativo, diminutivo, que ele pode ser analítico ou sintético. Né? O diminutivo analítico e o diminutivo sintético. Sintético é quando eu acrescento um sufixo à palavra. É uma palavra só, ela muda, né? Dando a ideia de maior ou menor. Então, vejam aqui, ó, exemplos de aumentativos e diminutivos sintéticos, em que eu acrescento só o sufixo. Então, homem grande, homem grande ali já é analítico, eu uso uma palavra só, homenzarrão. A gente fala homão, mas não existe homão, é homenzarrão. E o hominho, também não existe hominho, é homenzinho, tá? Que é o diminutivo. Outros exemplos, né, que eu falei do homenzarrão, a forma analítica está aqui, ó, homem grande. Algumas observações. Conotação sentimental. Tá? Eu falo que o cara é um grandíssimo. Esse grandíssimo aí não está no sentido aí literal de ser grande. Eu estou querendo ofender a pessoa. Eu uso, então, nessa que a gente chama no sentido pejorativo. E, às vezes, uma ideia, o diminutivo, ele ganha, às vezes, uma ideia de afetividade. Por exemplo, amiguinho. Ai, meu amiguinho. Agora, se eu falar livreco, eu estou chamando aquele livro, não de um livro pequeno, livro de bolso. Falando que é um livro, né, um jornaleco, um jornal, que eu não dou muito valor, muita importância, credibilidade. Há outros casos também em que houve a perda do valor original. Então, um cartão, você vai numa empresa, eu quero entregar um cartão. Aí você vai pegar um papelzinho, né, uma textura mais rígida e tal. Mas, por exemplo, seu cartão no banco não é uma carta grande. Na verdade, é o contrário, ele é menor. Né? Mas chama cartão. E outros casos, o portão normalmente é uma portinhola. Bom, iniciais minúsculas e maiúsculas no substantivo. Aqui é coisa de prezinho. Vamos colocar aqui só para registrar, né?
Sempre que eu vou começar uma oração, tal, eu começo com inicial maiúscula, tal, mas aqui ele está se referindo ao nome próprio. Eu vou falar a palavra Paulo, só que Paulo é o nome de uma pessoa. E aí, quando eu nomeio a pessoa, eu uso a inicial maiúscula. Então, está aqui embaixo. Usa-se inicial maiúscula para os antropônimos. Então, eu tenho o nome de pessoa, chama Pedro aqui, então, tem o Paulo. São tanto gente quanto lugares, né? Alguns eventos, ó, agora tem Natal, Páscoa, nome de jornal, tal. Isso aqui, essa página praticamente, ela é mais tranquila para vocês, porque já é uma coisa que está internalizada. Apesar de a gente ver aluno aí escrevendo, vai escrever Brasil, mete lá um B minúsculo. Parece que por causa da internet, alguma coisa assim, a gente vê, às vezes, alguns alunos usando o nome de pessoas sem dar importância se é com inicial maiúsculo ou não. Escreve com inicial minúsculo. Isso tem que ser observado, né? Com inicial minúscula, por exemplo, começa o nome de um livro, Menino de Engenho. Só a primeira palavra tem a inicial, que é o nome de um livro, não todos os nomes ali. No caso de fulano, cicrano, beltrano, apesar de querer dizer o nome de alguém, é alguém aleatório. Então, você está com maiúsculas e minúsculas. Aliás, com maiúsculas, ele está com minúsculas. Né? E aqui tem as iniciais maiúsculas, vocês vão dar uma lida aí, eu não vou ficar falando aqui, porque vai tomar muito tempo. Tem exemplo aí de plaquinha. Bom, tem um pedaço da minha mão ali na digitalização. Isso é o que eu tinha que dizer sobre substantivo, só que ainda tem o artigo, depois tem o adjetivo, então a coisa vai demorar. Eu estou pensando até em deixar esse artigo e esse adjetivo para um próximo vídeo, hein? Deixa eu ver quanto tempo deu muito tempo. Eu vou deixar Bom, não vou deixar. O artigo é fácil, né? É simples, a gente já viu, eu acho que vai ser rapidão. Tem aqui, ó, o artigo, tem o definido e o indefinido. O artigo o, masculino, a, feminino. Ele define o elemento que vem depois dele e tal. E o indefinido, o próprio nome diz, uma, ele indefine a palavra que vem depois dele. As principais características. Qualquer palavra que apareça depois de um artigo, normalmente é o substantivo. Mas vamos supor que tenha um verbo, né? Se eu colocar um artigo antes do verbo, a gente chama aquilo de substantivação. O artigo transforma aquela palavra num substantivo. Então, por exemplo, amar. O amar é importante nos dias de hoje. Esse amar deixou de ser verbo, ele passou a ser um substantivo. Então, tem aqui algumas colocações sobre isso. Por exemplo, o artigo definido pode ser usado para enfatizar a qualidade de um ser. Então, ele não é um engenheiro, ele é o engenheiro. Estou querendo dizer que ele é um profissional muito competente, etc. E tal. Então, eu mudo. No caso de gente que já é conhecida, inclusive do interlocutor. Então, eu vou falar de um aluno. Eu falo lá do Pedro. Só que eu falei do Pedro, coloquei o artigo o. Eu vou falar de Pedro. Porque o Pedro é uma pessoa que é conhecida de nós dois. Não é no caso, por exemplo, aqui, ó, um dos argumentos de Ana Miranda. Essa Ana Miranda não é uma pessoa do nosso círculo ali, mais íntimo, vamos falar assim. No discurso midiático, né, em que se procura dar essa questão de imparcialidade, a omissão dos artigos é mais recomendada, né? Esse passo é importante para a integração do Brasil. Não é nenhuma nem a. Então, observe que o artigo a foi omitido por causa da preposição para ou, né, depois da preposição, para dar essa colocação mais formal e tal.
A anteposição do artigo definido. Então, a anteposição do artigo definido é a forma mais comum de substantivar a palavra. É o que eu acabei de dizer sobre o verbo amar. Tá aí. Na norma padrão, evita-se contrair. Não é que evita-se, é para evitar. Então, se eu tenho um substantivo que vai agir, vai ter um verbo depois, né? Ele é sujeito desse verbo, eu não faço a contração da preposição com o artigo. Então, eu tenho, chegou o momento de o Brasil reagir. O normal que a gente vê por aí é a pessoa dizer ou escrever, chegou o momento do Brasil reagir. Por que que você teria que evitar isso, né? Porque a palavra Brasil aí é substantivo e ela é sujeito de uma outra oração que vem a seguir. Então, eu não consigo fazer a junção da preposição de mais o artigo. O artigo ele se desloca dessa contração, porque é uma regra, o substantivo vai puxar o artigo para ele. No caso do numeral ambos, né? Sempre tem aquela dúvida, é ambos, os ou é só ambos, né? Usa-se o artigo definido após o numeral ambos. Então, ambos os casos. O mesmo ocorre, aliás, o mesmo não ocorre com o cujo. Você não vai falar cujos os casos. Aí o próprio o os do cujo já tem essa função de artigo. Então, eu não vou falar cujo o rosto, vou falar cujo rosto. Esse o já está subentendido ali no cujo. No caso do artigo indefinido, então, numa sequência, né? Eu vou apresentar ali um item. Então, eu vou dizer assim, ó, vi um menino na rua. Quando eu não conheço, nem você conhece, ele está sendo apresentado naquele texto agora, na nossa conversa, eu indefino. Eu falo, eu vi um menino. Quando eu for falar dele de novo, agora ele já é conhecido nosso, pelo menos ali semanticamente. Eu vou dizer, então, o menino estava descalço. Mas eu nunca vou dizer, eu vi o menino, depois vou dizer, vi um menino descalço. Não, há uma certa gradação. Eu vi um menino e o menino estava descalço. Então, eu indefino primeiro, depois que ele já é conhecido, eu coloco o artigo definido. Na questão aqui de incerteza, ó, ele tem uns 30 anos. O artigo indefinido tem valor intensificador. Essa mulher tem uma beleza, né? Eu estou ressaltando, intensificando a beleza da mulher. Nas redações formais, aqui a questão de elegância, tal, é recomendável evitar o indefinido quando o seu uso for dispensável. Se ele é dispensável, eu vou evitar. Porém, é frequente, né, nesses casos, a pessoa usar, por exemplo, há um outro motivo para isso. Eu poderia dizer, há outro motivo para isso. Só que eu quero dar uma certa ênfase aí, que eu uso esse artigo indefinido. Tudo bem? Vamos para o adjetivo, então. Bom, o adjetivo ele segue praticamente todas as regrinhas do substantivo. Tem masculino, feminino, tem aumentativo, diminutivo, etc. Né? Como ele concorda, ele vai estar sempre acompanhando o substantivo, ele tem as mesmas características do substantivo, na verdade, porque ele é uma característica do substantivo. Então, ele tem a variação em gênero, que é masculino e feminino, e ele tem a variação em número, que é o singular e o plural. E também tem a flexão aumentativo e diminutivo, nós vamos ver. Então, o gênero do adjetivo, né? Ele vai, aqui está falando, ó, ele segue a mesma ideia do substantivo. Na questão do número, mesma coisa. Né? Existem algumas regras aí que a gente vai ver. Ó. Plural do adjetivo simples. Nós vimos lá o plural do substantivo, segue o mesmo raciocínio. Se eu tenho moças, eu vou concordar belas, a terminação com S e tal. Né? O gentil aqui, ó, lá no substantivo a gente viu, termina em L, né? No caso do Brasil, Brasis, gentil, gentis. É a mesma situação.
Substantivo que passa a ser um adjetivo, por ter sido um substantivo, ele não faz essa variação. Então, por exemplo, eu tenho a palavra cinza. Cinza é o nome daquela fuligenzinha depois do que foi queimado, virou cinza. Aquilo ali é um substantivo. Só que eu passo a caracterizar, por exemplo, um carro, e eu chamo aquele carro falando que a cor dele é cinza. Só que eu não tenho carros cinzas, porque cinza era substantivo. Aqui ele está funcionando como adjetivo. Como eu emprestei a característica da cinza, né, da cor, para o carro, eu não vou concordar, eu não vou passar essa cinza, no caso, com o substantivo carros, porque cinza originalmente era substantivo, aquele está sendo um adjetivo. Isso acontece sempre, ou quase sempre, no caso apenas das cores, né? Que a cor ela segue uma característica de uma fruta, por exemplo, no caso laranja, né? O plural do adjetivo composto também tem o mesmo raciocínio do substantivo. O último elemento varia. Veja aqui, ó, músicas latino, não é latinas americanas, né? É latino-americanas. Verdes escuras. Se houver substantivo no interior do adjetivo composto, ele fica invariável. Sempre que se tratar de substantivo que está lá fazendo o papel de adjetivo, ele é uma questão meio hierárquica, ele não aceita fazer o papel do adjetivo, então ele não flexiona. Então vejam, veículos, amarelo, canário. Então nem o amarelo e nem o canário, que canário é nome de um passarinho, né? Então ele não vai concordar no plural. Verde, bandeira. Bandeira é nome, né? Azul, mar. Então essas palavras, sempre referindo-se a cores, elas não variam, ou seja, elas não vão para o plural. Também são invariáveis os compostos azul marinho e azul celeste. São só esses dois. Pode ver que é quase sempre o azul aqui, ó, azul mar, azul marinho, azul celeste e tal. Outros adjetivos compostos, né, no caso, surdos, mudos, os dois elementos vão para o plural, e peles vermelhas. São os únicos dois casos em que os dois vão para o plural. O grau, aqui é meio parecido lá com o inglês, né? Grau comparativo do adjetivo. Então, eu fiz uma comparação e o elemento é superior a outro, ou é igual, ou é inferior. Se é superior, é mais. Então, Rui é mais esperto do que Paulo, ou mais esperto que Paulo. O de igualdade é o tanto quanto, né? O Brasil é tão respeitável quanto os outros países. Vejam que esse exemplo é antigo, hein? O marido é menos atencioso do que a esposa. Menos atencioso que a esposa. Aí é de inferioridade. Alguns adjetivos na norma padrão repetem a forma analítica no caso do comparativo de superioridade. Então, a gente usa a forma sintética. Então, eu não vou falar que Rui é mais bom do que Paulo. Eu tenho a palavra melhor, né? Então, o raciocínio lá, eu falei, Rui é mais esperto. Tá, para esperto, tudo bem, fico mais esperto. Quando eu tenho a palavra bom, eu não vou falar mais bom. Todo mundo sabe isso, né? Então, eu não tenho mais bom, eu tenho melhor. E o mais ruim também? Não, vou falar o pior. Né? Aqui, ó. Rui é pior do que o Paulo. E o grande é mais grande? Não, maior. E o mais pequeno? Menor. Então, eu acho que são esses 4 itens aqui. Todos vocês já pararam um dia para pensar nisso, ou acabou escapando, você uma vez ou outra, e acabou falando um mais pequeno, um mais grande. Na hora, eu tenho certeza que você já deve ter ou sido corrigido, ou você mesmo parou e falou, peraí, não é assim, é melhor, ou pior, ou maior, tal, né? Existem alguns casos em que essa forma analítica é concebível, quando você está
comparando duas grandezas. Então, por exemplo, Rui é mais grande do que corajoso. Eu estou falando do tamanho dele, o tamanho do cara impõe certo respeito, nem que ele não tenha tanta coragem, ninguém vai encarar, vamos falar assim, né? Então, não precisa nem ser corajoso, basta ser grande. Então, aí é admissível esse grande, né? No caso, eu mesmo já usei esse exemplo, né? Porque, por exemplo, eu sou mais grande do que alto, por exemplo. Eu não sou alto, eu sou grande. Então, as pessoas acham que eu sou alto, eu não sou. Então, no caso, caberia essa colocação mais grande aqui. Não soaria tão estranho. E, às vezes, a preposição ali é facultativa e tal. Bom, para finalizar, eu tenho o grau superlativo. Super é além de, né? Então, eu tenho superlativo. Sempre que tiver mais de uma palavra, ele é analítico. Sempre que for só uma palavra, ele é sintético. Mas é a mesma coisa. Então, eu tenho, por exemplo, muito sábio. Né? Nós vimos isso lá no substantivo. Tem o analítico e tem homem grande e homem zarrão, que a gente viu lá. Então, aqui nós temos um cara sábio, ele é muito sábio. Bela, bela demais. Tá? Em vez de falar belíssima ou sapientíssima. Eu uso uma palavra que vai formar, então, o grau aí do adjetivo. Ele vai ser superlativo absoluto analítico. Eu tenho o superlativo, então, o sintético, é o equivalente, né? Ó, muito sábio é sapientíssimo. Aí você fala, mas sábio não é para ser sabiíssimo. É que sábio, quando eu tenho o grau superlativo absoluto sintético, a palavra volta para a sua origem. Então, vocês devem ter aprendido em algum momento aí a palavra homo sapiens, né? De sapiência, que é sabedoria. Então, eu não tenho o sabiíssimo, ele volta a ser sapientíssimo. Magro é macérrimo. O magérrimo já acabou sendo incorporado também, mas o grau absoluto sintético de magro é macérrimo. Bom, esses são o superlativo absoluto. Absoluto é o top. Agora eu tenho o relativo. O que quer dizer relativo? Eu estou relacionando um com o outro. Né? Por exemplo, Freitas é o mais estudioso da turma. É o the best. Né? Superioridade. Existe o mesmo raciocínio para o de inferioridade. Então, ele está num grupo, ele é o menos. Né? Joana é a menos querida. Mais é superioridade, menos é inferioridade. Aí eu tenho algumas formas, né, que a gente já incorporou, mas que não entram nessa questão aí do grau do adjetivo. Por exemplo, super amorosa, esse super isso, super aquilo, é uma coisa que veio já da nossa oralidade e acabou sendo incorporada, mas não existia isso, e nem tinha essa razão de ser. Né? Repetição. Ela é magra, magra, em vez de falar macérrima. Né? Bonitinha. Aqui eu estou com um substantivo. Né? E o pai é bonitão. Né? No caso do ela é o pronome. Eu tenho os diminutivos e os aumentativos, usando aqui o sufixo que a gente usa lá para o substantivo, é a mesma coisa para o adjetivo. E as expressões comparativas cristalizadas. Cristalizadas quer dizer que já não tem mais como modificar aquele significado. Então, se eu falo que alguém é pau de virar tripa, né, já está incorporada ali a ideia de magreza. Né? Ou de dar dó, né? É magro de dar dó. São expressões que a gente já cristalizou, que a gente chama, ou expressões de consequência. Terminamos, tá? Vocês têm aí a apostila, vocês peguem a apostila, releiam tudo isso que eu falei para vocês, façam as atividades na apostila. Lá no Moodle, vocês vão ter o acesso, né, tiveram acesso desse link, e vão ter o fórum para tirar as dúvidas, para fazer alguns comentários, para a gente debater algumas ideias e tal.
E por lá também eu vou passar mais informações, a gente vai continuar conversando pelo fórum lá do mundo. Tudo bem? Obrigado pela atenção, eu sei que o vídeo ficou longo, mas não tem outro jeito. Até a próxima. Quinta-feira eu vou estar dando um plantãozinho para tirar umas dúvidas. Tchau.